Rondônia está em primeiro lugar no ranking de abstenções de votos. No primeiro turno das eleições 2022, cerca de 31 milhões de eleitores não votaram. Esse número colocou o estado em primeiro lugar no ranking brasileiro de abstenções nessa eleição. Infelizmente, né? Porque a abstenção é o eleitor não foi às urnas votar. Então, nós tivemos um percentual de mais de 24%, 24,61% de eleitores que não compareceram às urnas, né? Então, isso traz tristeza, porque são eleitores que não deram a sua opinião, não fizeram sua escolha. Segundo o TRE, esse alto índice de abstenção de votos pode estar relacionado a pelo menos 3 fatores. Um deles é a questão de ideologia política, o outro, a questão financeira. E, por último, o fato de o voto não ser obrigatório para pessoas com mais de 70 anos. Nós temos muitos eleitores, o quantitativo de eleitores maiores de 70 anos subiu. Esses eleitores maiores de 70 anos, a gente sabe que eles não são obrigados a votar, mas o voto deles tem o mesmo valor e a mesma importância que um voto de uma pessoa de 18, de 20, de 30. Outra situação, a questão de baixa renda. Isso implica também na abstenção. A diretora reforçou a importância do eleitor exercer esse direito e disse que quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo. Você não votou no primeiro turno, você está regular com a Justiça Eleitoral, mas não votou no primeiro turno, não tem problema, vá no segundo turno votar. Não impede, quem não votou no primeiro turno pode votar e deve votar no segundo turno para não ficar irregular com a Justiça Eleitoral. Ela frisou ainda que os boletins do primeiro turno estão disponíveis aqui no TRE e qualquer cidadão pode conferir. Quem tiver interesse, qualquer eleitor, candidato que tiver interesse de ver o boletim físico e fazer a comparação com o boletim web disponibilizado no site da Justiça Eleitoral, pode vir aqui ao TRE, aqui na Avenida Presidente Dutra, e vir conferir o tempo que for necessário, traz o celular, confere, isso é uma transparência. Pois é, gente, será que nós vamos manter no segundo turno essa liderança de campeões de abstenção no Brasil proporcionalmente? Eu não posso acreditar que isso vai ser assim. É preciso que a gente reaja nas urnas, a gente saia de casa e vá votar. Eu já defendi essa tese, lamentável tese, lá na rádio. Acho que aqui eu não sei se eu falei, mas no rádio eu falei. No primeiro turno, inclusive, é mais comum a gente ter uma abstenção menor do que no segundo turno. Porque no segundo turno, eu voto para presidente e, no nosso caso aqui, para governador. Não é em todo lugar, não. Porque em muito estado a eleição se definiu no primeiro turno. O que ocorre é que no primeiro turno o eleitor é motivado a ir para a eleição, para votar, no deputado estadual, motivado pelo deputado estadual, pelo deputado federal, pelo senador, não é? Coisa que desaparece nesse segundo turno. Muita gente, inclusive, é transportada para votar por esses candidatos, por equipes desses candidatos. E aí, por isso, cai o número de abstenções. Que se já foi alto aqui no estado, lamentavelmente a gente tem que admitir que a tendência é subir essa abstenção. Agora, nós temos que reagir. Nós temos que mostrar o nosso amor à pátria, o nosso civismo, a nossa vontade de contribuir com a nação, dando a nossa opinião. É praticamente um plebiscito que nós vamos ter. Ou a gente quer um ou quer o outro. Por isso que a Lia Maria lamentou essa abstenção alta no primeiro turno. Porque é importante que a gente seja ouvido para que a gente saiba quem é que vai definir e dirigir os destinos da nação. E é errado quem pensa, porque agora
são os próximos 4 anos. Não, senhor. Uma eleição, 4 anos de um governo, pode atrasar o país por 10 anos, por 15 anos. O estrago pode ser imenso. E aí, até consertar a casa, porque para ajeitar, demora. Agora, para arrebentar com tudo, é ligeirinho. Portanto, vote, vá às urnas, dê a sua opinião, faça valer o seu voto. Desperte dentro de si cada vez mais esse sentimento de brasilidade. É isso que nós precisamos no dia da eleição.